o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo 3. Lucas, capítulo 3. E faremos a leitura do verso 1 ao verso 20. Está escrito o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: o poder transformador da pregação do Evangelho. Meus irmãos, João Batista pode ser chamado de a dobradiça entre o Velho e o Novo Testamento. Ele encerra o Antigo Testamento e abre as cortinas para o Novo Testamento. Ele vem como o Messias, ou como o precursor do Messias, aquele que vai abrir o caminho e preparar o caminho do Messias. E o texto que nós acabamos de ler vai nos introduzir João Batista, vai iniciar para nós com diáfana clareza o ministério de João Batista. E eu gostaria que você então acompanhasse o raciocínio de Lucas nesse relato. Primeiramente, note que João Batista vai ser introduzido através do mapa político do mundo, começando com o império, descendo para a província, passando e transicionando do contexto político para o contexto religioso,
E ele começa assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Quem é Tibério César? Vocês se lembram que quando Jesus nasceu, está no relato de capítulo 2 de Lucas, o Império Romano era governado por César Augusto. César Augusto encerra o seu mandato no ano 14 depois de Cristo. E o seu filho adotivo, Tibério César, governa do ano 14 ao ano 37. Se nós estamos falando do 15º ano do reinado de Tibério César, nós estamos falando do ano 29 depois de Cristo. Então é nesse período que João Batista é introduzido no cenário da história. No 15º ano de Tibério César. Mas você vai perceber que ele sai do império para a província, para o território de Israel, quando sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Nós temos que entender isso aqui, porque você inicia o Novo Testamento, e quem está governando todo o território de Israel é Herodes. A Bíblia fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II. Pois bem, o Herodes que a Bíblia menciona na época que Jesus nasceu era chamado Herodes o Grande. Ele governava todo o território de Israel e recebera do império o título de rei. Mas esse homem morreu. E ao morrer, todo o governo dele é dividido em 4 partes. Nós chamamos de tetrarquia. A região da Judéia, onde ficava Jerusalém e onde João Batista pregava, foi dividido para um filho dele chamado de Arquelau. A região da Galileia foi dada a Herodes Antipas. Esse Arquelau era um homem muito mau, e os judeus pediram a Roma para substituí-lo. E então um governador romano é introduzido na Judéia, quando o restante do território era governado por filhos de Herodes. Aqui mencionados: Herodes, que é o Antipas, tetrarca da Galileia; seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites; e Lisânias, tetrarca de Abilene. Pois bem, então Roma aproveita e introduz lá um governador romano na Judéia. Pilatos não foi o primeiro, Pilatos foi o 5º governador. O 5º governador. Mas o contexto que Lucas quer trazer para você é o seguinte: quando João Batista ascende ao ministério, começa o seu ministério, o contexto político do império e aqui de Israel é um contexto de corrupção, de violência, de maldade, de apostasia. Esse é o contexto complexo demais no universo político. Mas agora ele sai do campo político e vai tratar do campo religioso, quando ele vai dizer no verso 2: sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Vejam, amados irmãos, o que significa. Primeiro, você sabe que só tinha um sumo sacerdote, mas a religião não estava corrompida. Não só a política estava corrompida, mas a religião também. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, passaram por Jerusalém 28 sumos sacerdotes. Era um cargo religioso comprado a preço de ouro. Esse homem chamado Anás tinha sido deposto do seu cargo de sumo sacerdote, e o seu genro Caifás é que tinha assumido, mas ele era tão popular que ele era considerado sumo sacerdote. Tanto é fato que quando Jesus foi preso, quem escuta, quem ouve, quem interroga primeiro Jesus, não é Caifás, o sumo sacerdote de direito, mas Anás, o sumo sacerdote de fato. Mas na hora da canetada para enviá-lo para Pilatos, quem assina para mandar é Caifás. Então a religião também está corrompida, o sacerdócio está corrompido. A intenção do evangelista é mostrar para nós que quando a palavra de Deus veio a João, o mundo político e o mundo religioso estava completamente corrompido. Pois bem, agora notem comigo
que ele vai trazer uma informação no verso 2. É nessa conjuntura que está escrito no verso 2: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Entendamos isso. O último profeta do Velho Testamento foi Malaquias. Passaram-se 400 anos. Quando Malaquias está profetizando, quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. Depois, o Império Medo-Persa cai nas mãos do Império Greco-Macedônio. Filipe da Macedônia domina o mundo. A intenção dele era helenizar o mundo, espalhar a cultura grega. Ele morre, seu filho Alexandre o Magno assume o governo com 20 anos. Governa 13 anos e morre precocemente aos 33 anos de idade. Nesse período vem a guerra dos Macabeus, vem a tradução do Velho Testamento para o grego chamada Septuaginta. Depois, no ano 63, Roma com Pompeu domina essa região. Mas o fato é que nesses 400 anos tinha templo, tinha festas, tinha sacrifícios, tinha música, mas não tinha a palavra de Deus. Depois de 400 anos, veio a palavra de Deus a João no deserto. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma, a palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Jerusalém. A palavra de Deus não veio no templo de Jerusalém, nem no palácio de César. A palavra de Deus veio a João no deserto. É um homem incomum, vestindo de maneira estranha, vivendo num lugar estranho, se alimentando de comida estranha. Então o Evangelho, a palavra de Deus vem a João no deserto. E diz a Escritura que o povo vai para o deserto. O que Deus está mostrando para nós é o seguinte: que Deus nem sempre age pelas vias oficiais. Não é no templo, não é com o sumo sacerdote, não é com os religiosos saduceus e fariseus, não é com a pomposidade do templo, nem mesmo com a estrutura eclesiástica de Jerusalém. A palavra de Deus veio a um homem estranho, num lugar estranho, o deserto, e para o deserto as multidões fluem. Agora notem comigo que o ministério de João Batista vai ser um ministério dinâmico. Veja o verso 3 comigo. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Irmãos amados, que lição tremenda é essa? Porque os profetas foram homens da rua, das praças. Onde estava o povo, lá estavam os profetas. Quando você olha o Novo Testamento, você vai ver que Jesus foi o homem da rua. Ele andava de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia. Se você olha o ministério de João Batista, o ministério de João Batista não foi dentro de 4 paredes, foi no deserto, e ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão. Ele pregou em toda aquela região, às margens do Jordão, na Judeia. Quando você vai olhar os apóstolos foram pregadores itinerantes, e eles não estavam presos num templo entre 4 paredes, eles estavam onde o povo estava. Isso é um alerta para a igreja. Hoje, via de regra, toda a nossa ação é para dentro do templo, é para dentro de 4 paredes. Quando a igreja não é centrípeta, a igreja é centrífuga. Ela vai onde as pessoas estão, nas ruas, nas praças, nos desertos da vida. Mas notem mais. Aqui você vai encontrar a eficácia da pregação, porque no verso 3 você vai ver o conteúdo da pregação: pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele não prega amenidades. O mundo estava de cabeça virada, de pernas para o ar no aspecto político, mas ele não vem sendo um pregador revolucionário da política, ele não vem pregando qualquer ideologia, ele vem pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele vai pregar, à luz do que somos informados lá no finalzinho, o Evangelho. E essa é a missão da igreja, é pregar o Evangelho. Porque não há esperança de salvação a não ser no Evangelho. E o que o Evangelho requer é arrependimento, porque não há salvação, não há perdão de pecados a não ser que haja arrependimento.
Não é caiação, não é verniz, não é reforma exterior, é arrependimento, é mudança de mente, é mudança de rumo na vida. É isso que esse homem está pregando. Notem vocês que ele não batiza de qualquer maneira, ele não batiza de qualquer jeito, ele batiza aqueles que se arrependem. Agora, vejam, o fundamento da pregação dele, no verso 4, ele prega batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Em outras palavras, ele não prega aquilo que vem da cabeça dele, ele não prega aquilo que diz o fulano, o beltrano ou o ciclano, o pensador A, o pensador B, o pensador C, ou o teólogo A, ou o teólogo B, ou o teólogo C. Ele prega aquilo que emana da palavra de Deus. Ele vai para as Escrituras. Em outras palavras, o pregador não é a fonte da mensagem. O pregador é servo da mensagem. Ele não cria mensagem, ele transmite a mensagem. Ele não produz a mensagem, ele é servo da mensagem, ele proclama a mensagem, ele recorre às Escrituras e abre as Escrituras e expõe as Escrituras. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora notem comigo a transformação que esta palavra produz. Verso de número 4 e 5. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Irmãos, ele é o engenheiro de trânsito do reino de Deus. E ele não está falando de estrada, ele não está falando de caminho, ele está usando uma metáfora, porque naquela época, quando o imperador ia visitar uma província longínqua, ele mandava os seus engenheiros para preparar o caminho, para que o imperador pudesse passar com a sua carruagem, com o seu séquito. E ele está dizendo: o rei está chegando, o Messias está vindo, e eu estou indo à sua frente, e é necessário que vocês preparem o caminho, que vocês acertem a vida. E ele começa a mostrar a produção milagrosa e a transformação milagrosa da pregação do Evangelho. Primeiro, o vale vai ser aterrado, a depressão não vai ter mais, a angústia, a dor, os dramas e os traumas da vida, os pecados, as mazelas da vida, isso vai ter que ser nivelado. Vai ser que ter aterrado esse vale. Os montes que falam de soberba, de presunção, de orgulho, de vaidade, tudo isso vai ter que passar o trator de Deus. Não tem mais espaço para a vaidade humana. O caminho torto é o caminho duplo, é a hipocrisia dos fariseus, é a vida dupla, de ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Isso vai ter que ser endireitado, a vida vai ter que andar na luz, a vida correta vai ter que ser estabelecida. E o caminho escabroso, o que significa? A palavra escabroso literalmente significa fora do lugar. O que está fora do lugar tem que ser colocado no lugar certo. Na vida pessoal, na vida conjugal, na vida comercial, na vida estudantil, no lazer, em tudo que você fizer. O que está fora do lugar na sua vida? Ponha tudo isso na linha certa, da verdade, da luz do Evangelho. E ele diz que quando há essa reforma moral, quando essa reforma espiritual, quando essa transformação produzida pela pregação do Evangelho, então a salvação de Deus vai ser vista em toda a carne. Haverá um grande reavivamento espiritual. Agora notem comigo a abrangência dessa pregação. Porque hoje você às vezes escuta algumas coisas esquisitas por aí. Primeiro, algumas pessoas: não, nós vamos fazer opção pelos pobres. Outros: não, a nossa igreja vai fazer opção pelos ricos. A nossa igreja é uma igreja de classe média. Na nossa igreja... Irmãos, notem comigo que vai ouvir João Batista quem? À luz de Mateus, somos informados que os fariseus e os saduceus estavam lá, os religiosos da época, os líderes religiosos da época. Dentre essa multidão, quem que tem lá? Tem cobradores de impostos, funcionários públicos, diríamos hoje.
Quem tem lá? Tem servidores, soldados. Tem todo tipo de classe social, classe alta, classe média, classe baixa. A igreja, meus irmãos, é um lugar onde não existe estratificação social. Na igreja, o mais rico e o mais pobre se assentam lado a lado e têm o mesmo valor. A igreja não faz opção nem pelos ricos, nem pelos pobres. A igreja faz opção pelo ser humano. Ela não olha a quantidade de dinheiro que tem, a conta bancária, ela não olha a cor da pele, ela não olha o diploma que se dependura na parede, ela não olha o grau acadêmico de alguém. O ser humano tem valor para Deus, e igual valor, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, seja o amarelo, seja o negro, seja o doutor, seja o analfabeto, seja o homem da cidade, seja o homem do campo, seja o homem do deserto. O evangelho abrange a todos. Agora, vejam vocês, que esta mensagem tão abrangente, e aqui no texto lido, no verso 7 você encontra as multidões, no verso 12 você encontra os publicanos, no verso 14 você encontra os soldados. Essa pregação de João faz um alerta, e eu chamo a sua atenção para os versos 7 a 9. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas. E Mateus nos informa que no meio dessas multidões, está aqui no plural, estavam os fariseus e os saduceus. Esses dois grupos, meus amados irmãos, surgiram nesse período chamado interbíblico. Os fariseus, quando surgiram, quando nasceram, eles eram um grupo de resistência à helenização, à cultura helênica, à cultura grega. Eles eram como que os puritanos da época, preservando a sã doutrina. Eram piedosos. Mas com o tempo, meus amados irmãos, o zelo religioso foi sendo substituído pela forma externa. E a piedade foi se perdendo pelos caminhos da religiosidade, da mera aparência, da propaganda enganosa, dos fake news espirituais. E eles pareciam tão bonitos aos olhos dos homens, mas corrompidos no coração. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, cheios de podridão por dentro. Os saduceus, um outro grupo importantíssimo que se corrompeu, se helenizou demais, se rendeu à cultura grega e mais tarde se tornaram liberais teologicamente e se tornaram colaboracionistas de Roma e receberam de Roma o direito de explorar o templo. Vocês sabem disso? Eles que mexiam com o comércio do templo. Por exemplo, as caravanas que vinham para as festas não podiam comprar os animais para o sacrifício com o dinheiro que traziam dos mais diversos lugares do mundo. Tinham que fazer o câmbio, e o câmbio não era feito num banco não, era na praça do templo, e eles cobravam taxas escorchantes nessa troca. Os animais para o sacrifício não podiam ser trazidos de casa não, tinham que comprar na praça do templo com preços abusivos. Foi por isso que Jesus pegou o chicote e saiu chicoteando, e saiu abrindo os currais das ovelhas e soltando os pombos, denunciando que eles tinham transformado a casa de oração em covil de salteiros. Sabe o que é covil? É o lugar que o ladrão rouba e se esconde lá. Quando, diz a Bíblia, no meio dessa multidão, João vê no meio dessa multidão esses fariseus e esses saduceus, é que ele diz isso aqui: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O que Jesus está denunciando aí? A hipocrisia. Em outras palavras, não adianta uma pessoa vir para a igreja e tornar-se membro da igreja e receber o batismo se a vida dela não foi impactada com o evangelho e transformada pelo evangelho. O batismo não salva ninguém. Você pode batizar por imersão, você pode batizar por efusão, você pode batizar por aspersão, você pode gastar toda a água do oceano, e a pessoa, se ela não nasceu de novo, ela não vai ser purificada dos seus pecados. Mas Jesus denuncia mais.
Ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista, depois de 400 anos de silêncio, começa a pregar sobre o inferno. Parece radical. Podia pegar uma mensagem mais branda, pegar mais leve. E ele não tem nenhum problema de dizer que tem uma ira vindoura. Tem muita gente hoje: não, o inferno não existe não tem condenação não, morreu, acabou. Se não vai para o céu, também para o inferno não vai, porque o inferno não existe. João Batista não acredita nisso não. João Batista está falando que tem uma ira vindoura, tem um juízo final e tem uma condenação eterna. Mas é mais, ele vai mostrar a inutilidade do arrependimento falso, sem fruto. Olha no versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe o que ele está dizendo? Não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. É mudança de vida, é transformação. O Evangelho produz transformação. Mas ele vai mostrar mais. Ele vai mostrar o perigo de uma tradição religiosa falsa, de uma falsa confiança. Olha comigo aí. Versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele está dizendo? Meus irmãos, por muito tempo e até hoje, muitos judeus confiam no fato de terem nas suas veias sangue de Abraão. E você lendo o Evangelho de João, você vai descobrir isso, que eles se fiavam nisso. Somos filhos de Abraão. Jesus: não, o diabo é vosso pai. Agora entendamos isso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você crê no Senhor Jesus, você é um filho de Abraão. Se você crê no Senhor Jesus, você é espiritualmente o Israel de Deus. Você é o verdadeiro israelita. E eles estavam confiados que pelo simples fato de terem nascido nessa etnia, de terem o sangue de Abraão, de ter essa genética, eles estavam garantidos, eles estavam salvos. Não confie nisso. Não confie no fato de você ser protestante, você ser evangélico, de você ser presbiteriano, batista, assembleiano ou metodista ou de qualquer outra comunidade religiosa. Isso não pode salvar você. O que pode salvar você é você se arrepender e crer no Senhor Jesus. Só este é o caminho da salvação. Mas agora, amados, você vai encontrar uma pregação tão poderosa que o apelo não parte do pregador para o auditório, mas o apelo parte do auditório para o pregador. Veja comigo o verso 10. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Porque no verso 9 eu já tinha mostrado, dentro da questão de uma confiança falsa em ser filho de Abraão, que o machado já está posto à raiz das árvores. E note que o machado não está posto no galho, está posto na raiz. E a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, uma falsa religião não pode dar garantia para você. Então o apelo brota do auditório e as multidões interrogam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Olha que coisa interessante. Como seria bom se toda pessoa que viesse para o culto, diante da pregação do Evangelho, ela começasse a perguntar: meu Deus, o que tem a ver isso comigo? Qual a reação que eu tenho que ter? Qual a resposta que eu tenho que dar? Como é que eu vou portar a minha vida daqui para frente? E as multidões perguntaram: o que nós vamos fazer? O que havemos de fazer? E João Batista responde no verso 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Bom, vamos entender isso aqui. Será que João está dizendo que se você for generoso, você tiver no seu guarda-roupa 2 camisas, e você dá uma para quem não tem, e se você tiver na sua despensa 10 quilos de arroz, você dá 5 para quem não tem, você está salvo por isso? Será que João Batista está dizendo que
É a prática das boas obras que salva você? E a resposta é um sonoro não. Não é isso que ele está ensinando. Ele não está dizendo que a caridade é o arrependimento. O que ele está dizendo é que a evidência de uma pessoa de fato arrependida é se ela é generosa. Isso não é a causa, isso é a consequência. Você quer saber se um crente é crente de verdade? Se ele é generoso. Um crente suvina, um crente pão duro, um crente avarento, é uma contradição de termos. É impossível o amor de Deus habitar num coração onde ele vê alguém passando necessidade, ele está no fausto, no luxo, na fartura, na abundância, e não ter o coração sensibilizado para estender a mão, para abrir o coração, para abrir o bolso, para abrir a casa, para abençoar. É isso que João Batista está ensinando. Mas não é só generosidade, não. Qual é a evidência de arrependimento? Veja comigo aí o verso 12 e 13. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Quem eram os publicanos? Os publicanos seríamos hoje a Receita Federal. Eram aqueles que recolhiam os impostos. Roma não tinha toda a estrutura tecnológica que nós temos hoje para conferir as rendas e exigir o pagamento devido dos tributos e dos impostos. Então o que Roma fazia? Roma abria concessão para pessoas cobrar os impostos de uma determinada região, e essa pessoa escolhida, ela tinha que repassar aos cofres do império um valor determinado. Mas cabia a ela repassar esse valor, mas podia cobrar muito mais e reter esse restante. Então era uma fonte de exploração do povo. Além do povo pagar os tributos devidos ao Estado, o povo pagava mais, porque os cobradores de impostos publicanos, eles arrancavam a carne do povo. O povo era explorado. E exatamente essa gente que está cobrando imposto do povo e explorando o povo e cobrando mais do que é o devido do povo, também está lá ouvindo João Batista, está lá no auditório dele. E eles perguntam: e nós, o que vamos fazer, mestre? João Batista responde: não cobrem mais do que o estipulado, não explore o povo. Em outras palavras, você quer saber se uma pessoa é crente mesmo? Se ele é honesta nos seus negócios. Não é se ele fala aleluia, não é se ele levanta a mão, não é se ele tem trimelique, não é se ele tem muita emoção no culto, é se ele é honesto nos seus negócios, se ele é íntegro nas suas transações comerciais, você não passa a perna nas pessoas. Mas agora chega um outro grupo, versículo 14, olha comigo por favor. Também os soldados lhe perguntaram, eram funcionários públicos, eram servidores públicos, cuidavam da ordem, estavam lá no deserto, escutando João Batista, de fardo e tudo, talvez com 38 na cintura, ou com a espada na bainha. E nós, que faremos? João Batista respondeu: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Sabe o que João Batista está dizendo para eles? Não use a sua farda para você se agigantar diante da pessoa. Não use a sua função para você machucar alguém, extrapolar na sua autoridade. Denúncia falsa, sabe o que está acontecendo aqui? É que os soldados muitas vezes estavam mancomunados com os cobradores de impostos. Aí o fiscal chegava lá e falou: olha, você tem que pagar tanto. Eu falei: mas não posso, eu tenho que pagar. Se você não pagar, eu denuncio você. O soldado chega. A força da lei da baioneta a pessoa tinha que pagar. E o soldado pegava parte dessa grana. Havia um sistema de corrupção. Bem verdade que essas coisas acabaram hoje, né? Não tem mais, né? Fica tranquilo.
E quando ele diz contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, está dizendo o seguinte: não entre em esquemas de corrupção, de propina, para encher o bolso com dinheiro ilícito. Você quer saber se uma pessoa é arrependida? Se ela é honesta, se ela não paga propina, se ela não recebe propina, se ela vive dentro daquilo que é o legal e o moral fazer. João Batista não está dizendo que se você é honesto, se você é íntegro, se você exerce urbanidade e generosidade, que você vai para o céu por causa disso. Não. Isso aqui é resultado, é evidência de que você de fato é convertido, de que você se arrependeu. Ô irmãos, nós estamos precisando de um choque moral na igreja brasileira, então não? Um choque moral. Não pode ter crente caloteiro. Não pode ter crente que dá cheque sem fundo. Não pode ter crente que promete que vai pagar e não paga. Bom, mas vamos ver agora a postura desse pregador. Versículos 15 e 16, olha aí comigo, algo impressionante. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos, preste atenção na fala de Lucas, discorrendo todos, não alguns. E o texto fala de as multidões, todos, pequenos, grandes, todo mundo. Está cogitando um fato. O que o povo está cogitando? Se não seria ele, verso 15, porventura o próprio Cristo. Tem 400 anos, meus irmãos, que nunca ninguém viu o que está acontecendo. Uma multidão, multidões indo para o deserto ouvir um pregador. E o cara não tem medo de soldado, ele não tem medo de autoridade, não tem medo de ninguém. Ele está pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E o pessoal está chegando e ele não amacia não. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? O machado já está posto à raiz das árvores, e que não produzir bom fruto é cortado e lançado no fogo. E as multidões estão vindo. Aí começa, eu acho que esse cara é o Cristo. Eu acho que ele não é um mero pregador, não, ele é o próprio Cristo. Isso é um grande perigo, sabia? Querer botar um homem no pedestal. É uma tentação perigosíssima. João Batista podia pensar, bom, na verdade, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele foi categórico. Disse, não, eu não sou o Messias, vim preparar o caminho dele. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para ele e digo, este aqui é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele tem consciência de quem ele é. Ele tem consciência da sua limitação. Ele batiza com água, mas Jesus, o Messias, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a limitação de todo pregador, irmãos. Eu posso pregar a vocês o Evangelho, mas eu não tenho o poder de tocar o coração de vocês. Eu não tenho esse poder. Pastor Ival não tem esse poder. Nenhum pregador tem esse poder. Você ministra o sacramento do batismo, mas você não tem o poder de produzir a mudança, a transformação no coração das pessoas. Você ministra a ceia do Senhor, os elementos da ceia. Você não tem o poder inerente de ir lá e produzir eficácia daqueles elementos no coração. Você administra o símbolo, mas o Messias produz o resultado no coração das pessoas. Mas notem mais o confronto do pregador, versículo de número 17. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, João Batista está dizendo uma coisa muito solene aqui. Sabe o que ele está dizendo? A igreja vai ser um misto de trigo e joio, até Jesus voltar. Nem você nem eu temos condições de um juízo justo, claro, para dizer isso aqui é trigo, isso aqui é joio.
Só ele tem a pá na mão. Só ele pode limpar completamente a sua eira. Só ele tem poder de recolher o trigo no celeiro. Só ele tem o poder de queimar a palha em fogo inextinguível. Só ele. Só ele. Cabe a você e a mim sondar o nosso próprio coração. Meu Deus, eu não quero ter apenas aparência de crente. Eu preciso ser um salvo, convertido, lavado no sangue do Cordeiro, arrependido, regenerado, transformado pelo Evangelho. Mas agora, amados, vejam comigo, no verso número 18. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Eu acho isso tão lindo, porque João Batista aplica o golpe da lei, mas ele também aplica o remédio do Evangelho. Ele denuncia o pecado, mas ele apresenta as boas novas. Ele traz as mais novas, você é um pecador, mas ele traz as boas novas, o Evangelho da graça, que traz cura, que traz remédio, que traz luz, que traz a solução, que traz a resposta. E eu quero concluir destacando mais 2 pontos, que é a coragem dele nos versos 19, versículo 19, olha aí. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Esse Herodes aqui é o Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Vocês sabem que o pai dele, Herodes o Grande, casou-se 9 vezes. 9 vezes. Era um homem de grande capacidade empreendedora. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-se mais pomposo do que o templo de Salomão. Ao mesmo tempo construiu um templo a César, lá em Cesareia Marítima, ou seja, ele atendia gregos e troianos. Ele agradava o imperador construindo um templo em Cesareia, e agradava os judeus construindo um templo em Jerusalém. Construiu o porto de Cesareia, construiu fortaleza de Massada, tudo de grande que tinha em Israel era obra de Herodes o Grande. Quando ele morre, o território que ele governava é dividido pelos seus 4 filhos. E esse Herodes Antipas governava a Galileia. E esse Herodes Antipas um dia vai a Roma e visita o seu irmão. E o seu irmão, chamado de Filipe, era casado com Herodias. Herodias era filha do pai dele, com Mariana, que era chamada esposa predileta dele, a quem ele mandou matar, o Herodes o Grande. Então essa Herodias era sobrinha dele e cunhada. E ele chega em Roma, e ele era casado, o Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas. E ele se engraça com a cunhada e sobrinha. Ele exige que ele se divorcie da mulher, filha do rei Aretas, para casar-se com ela. Quando ele vem de Roma com a sua cunhada e sobrinha, divorciando da sua mulher para casar com ela, com Herodias, o João Batista, pregador, disse: não, está errado, você não tem direito não. Pense comigo, irmãos, se o pregador hoje fosse se imiscuir na vida dos poderosos, da vida política do Brasil e do mundo. Você acha que ele teria vida tranquila? Ou vocês acham que esses problemas não acontecem mais? Em outras palavras, este homem não é um pregador da conveniência. Ele só tem compromissos com Deus e com a verdade. Talvez hoje a igreja não enfrenta tanta perseguição porque a igreja se acovardou e perdeu a sua coragem de pregar o Evangelho sem contornos, sem profundidade, sem confronto. E então diz a Bíblia que esse Herodes passa a não gostar da atitude do João Batista. A mulher dele, agora, com quem ele se casa, Herodias, que era cunhada e sobrinha, portanto não era só adultério, era incesto também, passou de odiá-lo. E o profeta de Deus
vai ser preso. E preso na fortaleza, ou na prisão, ou na masmorra de Maqueros, ao lado do Mar Morto, onde a temperatura chega a 50 graus centígrados. Imagine você numa masmorra, naquela temperatura. Mas não só a sua coragem, não. Vem aqui o sofrimento do pregador. Porque numa festa de excessos e de inconsequência, Herodias pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E aquela festa se torna uma festa macabra. E o João Batista, que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher ninguém era maior do que ele, tem sua cabeça decepada. E a sua cabeça é introduzida numa cena macabra, numa festa de Herodes. Talvez você diga, mas ele não devia se mexer nesse vespeiro. Mas esse homem prefere perder a cabeça do que perder a honra. Ele prefere ir para uma masmorra com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. Ele prefere honrar a Deus e sofrer as consequências do que amaciar e não estar preso à fidelidade a Deus. Mas se você pensa que João Batista encerra a sua carreira de maneira inglória, equivoca-se. Quem é Herodes hoje? Quem em sã consciência bota o nome de um filho de Herodes? Qual o legado que Herodes deixa para a história? Temos vergonha dessa história. Mas João Batista continua inspirando, motivando, abençoando milhões de pessoas pelos séculos. O exemplo dele traz você e eu hoje ao quebrantamento e às lágrimas. E se você pensa que é o fim, não. É melhor tombar como um mártir aqui, mas ser recebido na glória como um príncipe de Deus. Sabem por quê? Porque o céu recompensa qualquer sofrimento da terra. O céu indenizará qualquer choro, qualquer lágrima, qualquer martírio na terra. Que Deus nos abençoe, queridos, para que a gente volte ao puro e simples evangelho, mas poderoso evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pastor Arival vai orar por nós nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra bendita que nos exorta, que nos anima, que nos consola, que nos encoraja a continuar o trabalho de João Batista. Que a tua igreja pregue a palavra, pregue o evangelho do arrependimento, o evangelho da salvação exclusivamente pela graça em Cristo Jesus. Que a igreja tenha Cristo como celebridade e que todas as celebridades humanas caiam por terra e entendam o seu papel, a sua insignificância diante do grande Redentor que é Jesus Cristo. Dá-nos mais de Cristo como igreja, que nós pensemos como Cristo, que nós possamos agir como Cristo, que nós possamos servir uns aos outros como Cristo serviu. Pai, que a tua igreja cada vez mais se distancie do mundo e se pareça com Jesus Cristo. Faz essa obra nessa noite, cada coração aqui, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.